Olá, estudantes do 8º ano, tudo bem? Professora Larissa, nosso intérprete ESI-ON. Essa aula de hoje é um aprofundamento de um conteúdo que vocês já viram, já com certeza tem, né? Um bom conteúdo aí, um bom conhecimento a respeito sobre reprodução e variabilidade genética. Então, os objetivos dessa nossa aula: retomar as principais diferenças entre a reprodução sexuada e assexuada, identificar a importância da reprodução sexuada e a sua relação com essa variabilidade genética existente e entender o porquê que essa variabilidade ela é tão importante também. Para a gente começar, temos aqui uma imagem de uma história, né, que com certeza você conhece. Você já deve ter ouvido falar da história da Arca de Noé. O que chama atenção nessa história? O Noé, né, quando soube lá, quando recebeu a mensagem do dilúvio e tal, ele queria salvar as espécies, resguardar elas para dar continuidade a elas após o dilúvio. E para isso, o que foi necessário ele fazer? Levar até a arca um casal de cada espécie, para garantir a reprodução desses seres vivos. Então, o processo de reprodução, ele é um processo, né, comum a todas as espécies, seja uma bactéria, seja um humano, qualquer ser vivo, plantas, tá? Qualquer ser vivo tem essa característica de se reproduzir. E a reprodução, então, ela é responsável por garantir a continuidade daquela espécie. Os seres vivos, eles podem se reproduzir basicamente de duas formas: assexuadamente ou sexuadamente. O que muda de um tipo para o outro? Você lembra qual a diferença? Quando nós falamos em reprodução assexuada, nós estamos falando naquele processo em que o ser vivo, sozinho, um único ser vivo, ele vai gerar cópias, ele vai gerar descendentes que são cópias geneticamente falando dele. Então isso é um processo que ocorre com os seres unicelulares, como bactérias, como protozoários. Como que eles fazem esse processo então? Basicamente aquela célula mãe, aquela bactéria mãe, ela duplica o seu material genético. Então esses risquinhos, né, aqui dentro representam o DNA da bactéria. Ela duplica esse DNA. Quando esse DNA está duplicado, o citoplasma dessa célula começa a se dividir. E aí então nós temos a formação de duas células filhas que serão geneticamente idênticas à célula mãe. Então a principal característica da reprodução assexuada é essa: um único indivíduo faz cópias dele mesmo. Antes da gente dar continuidade, temos a nossa primeira atividade da aula de hoje. Olha só. Alguns seres vivos reproduzem-se assexuadamente, como é o caso de muitas bactérias e protozoários. Embora seja uma forma de reprodução rápida e fácil, ela apresenta algumas desvantagens. Descreva sobre essas desvantagens. Então, o que tem de desvantajoso aqui? É um processo rápido, né? Fácil para acontecer para a bactéria, mas o que tem de ruim? Qual que é a desvantagem, pontos negativos? Então, pensa aí, responde e nós já retornamos.
E então, reprodução assexuada. Qual é o principal ponto desvantajoso nisso? Espero que você tenha lembrado que se todos os organismos que são gerados através de reprodução assexuada serão geneticamente idênticos, né, aos seus originais, aos seus genitores, isso não vai promover variabilidade genética. E aí, quanto menos variabilidade genética, menores as chances de sobrevivência daquela espécie. Então, o principal ponto negativo da reprodução assexuada é isso, é não promover variabilidade genética. Sempre o ser vivo vai ser idêntico, geneticamente falando, aos seus genitores. E por que isso é tão ruim? Vamos entender através desse esqueminha aqui. Se a variabilidade genética numa população for baixa, for pequena, vamos pensar aqui como exemplo numa população de bactérias. Então, são todas geneticamente iguais. Aí, uma mudança ambiental, uma mudança no clima, algum gás poluente, alguma coisa nesse sentido, drasticamente acontece. E aí, elas são afetadas. Como elas são geneticamente idênticas, todas serão afetadas. Ou seja, não tem nenhuma que seja um pouquinho mais resistente e que vá sobreviver. Por isso, o risco de extinção é muito maior. Então, vamos pensar aqui na situação inversa. Quanto maior, quanto mais alta a variabilidade genética numa população, caso aconteçam essas mudanças drásticas, aqui a gente vai ter um risco menor de extinção. Então, a variabilidade genética é algo importante, é algo positivo. Só que essa variabilidade genética ela não é promovida na reprodução assexuada. Então, tenha isso bem claro, né, em mente, que reprodução assexuada, ela gera cópias, ela é rápida, é um processo fácil, mas que não promove variabilidade genética. E quanto à reprodução que a gente chama de sexuada, muitos alunos insistem em achar que reprodução sexuada é aquela que envolve sexo, que envolve ato sexual, mas não tem nada a ver com isso. Por que não tem nada a ver com isso? Porque nem sempre vai envolver ato sexual. Pode envolver, sim, mas nem sempre, tá? Então, o que vai caracterizar, afinal, uma reprodução como sexuada? O que vai caracterizar ela como sexuada é a união de duas células diferentes, de dois gametas, ou seja, do espermatozoide com o óvulo. Então é por isso que esse tipo de processo reprodutivo, ele acontece com a maioria, quase todos, né, os animais e também com as plantas. Ai, mas planta não tem espermatozoide e óvulo. Realmente, espermatozoide não, mas tem plantas que têm pólen, né, e o pólen é o gameta masculino nesse caso. Então, o que faz uma reprodução ser chamada de sexuada é o encontro, a união de duas células reprodutivas diferentes, de um óvulo com um espermatozoide no mundo animal e no mundo vegetal, né? Pode ser o pólen com o óvulo daí. Uma característica muito importante, muito interessante da reprodução sexuada é que ela envolve recombinação gênica. Recombinar quer dizer, né, misturar. Gênica vem da palavra genes. Então, quer dizer o quê? Que no momento em que forma lá o zigoto, a primeira célula que vai dar origem ao ser humano, temos lá DNA que está vindo no espermatozoide, temos lá DNA que está vindo no óvulo. Quando essas células se unem, vai acontecer uma recombinação gênica. Fragmentos, trechos do DNA vão se misturar. E é justamente por isso que a reprodução sexuada, do ponto de vista evolutivo, ela é muito mais interessante, porque ela vai promover assim a variabilidade genética. Então, para e pensa, só falando de humanos, nós já somos mais de 7 bilhões nesse mundo e não somos iguais.
Podemos ser parecidos com os nossos irmãos, com a nossa família. Algumas pessoas têm traços semelhantes, né? Isso sim acontece, mas ninguém é igual, com exceção dos gêmeos idênticos, que ainda assim podem ter diferenças, né? Principalmente comportamentais. Mas fisicamente somos tantas pessoas diferentes, por quê? Por conta dessa recombinação gênica que acontece na reprodução sexuada, garantindo a variabilidade genética. Então isso torna o mundo muito mais interessante, não é mesmo? Porque seria muito chato se a nossa reprodução fosse assexuada, que nem bactéria, que a gente fosse uma cópia do nosso genitor, o mundo inteiro igual. Não teria graça. Mas, pessoal, essa questão da variabilidade genética, ela vai muito além do que simplesmente gerar rostos diferentes. Ela é de suma importância e eu já vou te explicar por quê. Antes da gente continuar, só um lembrete aqui que a gente também já viu. Essa variabilidade genética, ela é o resultado, sim, dos nossos genes, mas vamos lembrar aqui um detalhe. Os nossos genes, eles se expressam e quando a gente vê a expressão de um gene, a manifestação de um gene, a gente chama isso de fenótipo. Então, por exemplo, a cor do olho de uma pessoa, a cor do cabelo, o biotipo dela, a altura dela, tá? Isso é fenótipo, é como que os genes daquela pessoa se manifestam. Só que existem algumas coisas, alguns comportamentos que podem alterar o fenótipo. Por exemplo, se a pessoa tem o cabelo loiro, isso está lá na genética dela, tá? Ela pode mudar isso? A genética não, mas o fenótipo sim, ela pode mudar, porque ela vai pintar o cabelo, ela vai passar uma tinta. Então ela não alterou a genética, somente a expressão do gene, né? Mudou temporariamente a cor do cabelo. Se ela deixar crescer, vai começar a nascer da cor original, tá? Então nós somos o resultado dos nossos genes, mas também do ambiente em que a gente vive. Então aqui, só para a gente entender que nós somos sim o resultado dos nossos genes, né? Do que a gente herda geneticamente, mas somos também o resultado do ambiente, somos influenciados pelo ambiente. Então, por exemplo, né, aquela questão novamente ali do cabelo, quando uma pessoa tem o cabelo de determinada cor e ela pinta, ela não está alterando a genética dela, apenas a expressão do gene. E eu estou falando isso porque nós herdamos muitos genes da nossa família, inclusive podemos herdar genes que causam doenças. Só que tem pessoas que usam isso como uma desculpa. Por exemplo, na família todo mundo é obeso, então eu também tenho gene, então eu não preciso me cuidar da alimentação, eu posso viver de fast foods. Não, né? Porque nós somos sim o resultado dos genes, porém nós somos também o resultado do ambiente, dos nossos hábitos. Então a pessoa ela pode ter o gene da obesidade, só que com bons hábitos alimentares, com uma rotina de atividade física, ela pode não desenvolver a doença, tá? Então não esqueçam disso, nós somos o resultado da genética, mas do ambiente, do meio que nos cerca também. E aí, voltando agora sim, na importância da variabilidade genética, olha só por que essa variabilidade é tão importante. É muito além do que simplesmente, né, causar e gerar a diversidade biológica que a gente tem, a variedade de rostos de animais, de espécies. Ela vai além, por quê? Olha só esse esqueminha aqui. Aqui nós temos bolinhas de cores diferentes, representando espécies geneticamente diferentes. E aí aqui nós temos um evento climático, o aquecimento global. E veja o que acontece. Algumas bolinhas já não estão mais ali, ou seja, alguns seres vivos morreram. Quem sobreviveu? Aqueles mais adaptados, as bolinhas em laranja aqui. Agora olha a segunda situação, nós temos uma população, então as bolinhas verdes, né, todas verdes para representar isso, que são organismos geneticamente todos idênticos. E aí acontece uma mudança ambiental drástica, né, como o fenômeno do aquecimento global intensificado,
E olha o que aconteceu. Extinção em massa, ou seja, se todos são geneticamente iguais e não são adaptados, todos eles morrem. Então, quando nós temos variabilidade genética, existem organismos que são mais adaptados e estes que são mais adaptados são os que vão ter mais chances de sobreviver, se reproduzir e assim a espécie continua existindo. Então, a variabilidade é fundamental, né, na natureza. E agora nós temos a nossa segunda atividade da aula de hoje. A reprodução é o processo que garante a continuidade das espécies. Pensando no ponto de vista evolutivo, qual dos processos é mais interessante? De forma assexuada ou sexuada? Justifique a sua resposta e não esquece depois, né, o quanto é importante você trocar ideias aí, socializar com a sua turma. Vamos lá então?
Muito bem, então pensando do ponto de vista evolutivo, né, os seres vivos evoluírem, qual dos processos é mais interessante? Se você respondeu que é a reprodução sexuada, é isso aí. Por que é essa, né, e não a sexuada? Lá na sexuada, a gente viu que só gera cópias. Então, o que vai promover maior adaptação, mudanças, características novas, a variabilidade genética é a reprodução sexuada. E vamos lembrar mais uma vez aqui, por que é esse processo? Porque é ela que envolve a união de gametas, de células diferentes e, consequentemente, a recombinação gênica. Então, à medida que um óvulo da mulher se une com o espermatozoide de um homem, nós temos genéticas diferentes se recombinando. E é isso que vai promover a variabilidade genética. Então, olha só um casal. Eles podem ter vários filhos e ainda assim os filhos não serão iguais. Podem ter traços semelhantes, isso também se deve à genética, mas não serão iguais por conta dessa recombinação gênica que acontece. Então, do ponto de vista evolutivo, dessa capacidade dos seres vivos se adaptarem, aumentarem as chances de sobreviver, sem dúvida é a reprodução sexuada que promove, né, essa variabilidade. E chegamos ao fim desta aula. Nesta aula, então, nós falamos das características básicas, né, principais da reprodução assexuada e sexuada e falamos da importância da variabilidade genética para os seres vivos na natureza. Espero que você tenha gostado dessa aula. Obrigado pela sua atenção e até mais!